administradores e universitários. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast X da Gestão e hoje trouxemos uma convidada muito especial, que ela é gestora, empresária, professora, Gilmara Brandão. Boa noite, professora. Boa Tudo noite, bem? tudo bem. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. E assim, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco de você, contasse um pouco da sua história, falasse um pouco da sua empresa, com o que vocês trabalham, contar realmente um pouco sobre a sua vida mesmo. Ok. Bom, meu nome é Gilmara, né? Professora Gilmara mais para a parte acadêmica, mas a minha história começa na gestão muito cedo. Eu sempre gostei muito da área de empreender, né? Desde nova, e iniciei na hotelaria. Comecei na hotelaria e um gestor me convidou para estar assumindo um cargo de maior responsabilidade e eu entrei para a administração. Então, foi onde eu me encontrei na gestão, lá no início, no próprio curso. E, a partir daí, eu fui observando aptidões que poderiam me ajudar a empreender, né, a ter meu próprio negócio e, principalmente, trabalhar na área também de consultoria. Então, meu primeiro CNPJ, na verdade, foi relacionado à consultoria, trabalhar Legal. com a consultoria empresarial. E aí eu fui, depois da administração, fui me especializar, né, mais para a área de consultoria e comecei a oferecer meus serviços juntamente com outros colegas também da área de gestão, né, porque a gestão ela é complexa. Sim. A gente precisa de apoio em outras áreas. Então, a gente trabalhou com uma equipe para poder estar oferecendo esses serviços. E a partir daí, esse processo, até hoje eu tenho esse CNPJ, até hoje, quando eu posso, eu faço esse trabalho mais, menos, né, que eu gostaria, mas também dou esse apoio a empreendedores. E depois eu trabalhei juntamente com meu esposo. Meu esposo já trabalha há mais de 20 anos na área de construção civil, né, mais especificamente com os materiais. E a gente começou a trabalhar com um projeto, com um plano de negócios para poder estar oferecendo, né, tendo a nossa própria distribuidora. Legal, E aí eu legal. tive, na verdade, que me dividir, né, nessa questão acadêmica, como professora, como consultora e também com esse apoio, né, sendo sócia dele na área de construção civil. E aí a gente começou o negócio e até hoje, né, até a gente já tem, na verdade, o CNPJ tem mais de 15 anos, mas assim, trabalhando com a área de material de construção foi a partir de 2020. Eu falo que foi um negócio pandêmico. Sim. A gente foi, na verdade, iniciou um negócio durante uma crise. E isso, na verdade, é bem diferente Verdadeiro daquilo. desafio. É um desafio, Desafio. né? Mas aí tem todo um contexto que depois eu posso contar para vocês em relação ao porquê, né? O porquê da escolha também. Sim. Foi um momento muito propício para o segmento, embora, né, muitos fecharam, né, nesse período pandêmico, mas para a área de construção civil foi um momento, um aquecimento, né? Então a gente viu também durante uma crise oportunidade de expandir, oportunidade de poder estar oferecendo um mix maior de produtos e foi aí que eu embarquei nesse projeto juntamente com ele. Entendi. E aproveitando esse gancho que você comentou sobre o desafio da pandemia, conta um pouco pra gente sobre como foi os principais desafios que você enfrentou durante sua jornada como gestora, como que você enfrentou. Na verdade, a gente enfrenta todos os dias, né? Ser empreendedor no Brasil, né? Num país que a gente não tem também um equilíbrio, né, econômico, a gente tem esses aspectos todos, sempre é um desafio. No momento da pandemia, foi justamente o que eu falei, meio de contramão à crise, a gente viu essa oportunidade e conseguimos aí uma gama de clientes que eu até me assustei. Né? Mas foi um momento que as pessoas também estavam muito voltadas para dentro de casa, né? Observando mais o seu ambiente interno,
mexendo nas suas casas. Sim. Então, a parte da construção civil, nesse momento, foi interessante por conta disso. Então, diante dessas pesquisas, também dessas observações, a gente gerou essa oportunidade. Mas os desafios sempre vão existir, Sim. né? Então, assim, de expandir, da gente conseguir acertar, né? No aspecto de oferecer o melhor, de poder gerenciar da melhor forma toda essa logística também, né, Sim, dentro do sim. meu negócio, que é mais específico, e a logística é muito importante, porque uma distribuidora ela tem aí indicadores que pode impulsionar ou não. Então, a questão de prazo, do tempo de entrega, são indicadores muito importantes na minha área, em todas elas, né? Mas a gente, para atender a pronta entrega, então a gente precisa realmente correr contra o tempo. Então, são desafios diários que a gente tem que enfrentar realmente. Quais métodos ou ferramentas você utiliza para desenvolver a capacidade de inovação em projetos empresariais? Aí vai depender do segmento, né? Falando do meu, né? A gente está trabalhando mais, pensando mais na área de construção civil. Primeiro você tem que estar antenado a essas tecnologias, né? O que ela está realmente oferecendo e o que cabe para o seu negócio. Porque, de repente, o que é legal para um não é para o outro. Então, a gente tem que entender também o que é interessante para a gente no momento. Não é somente aquilo, de repente, que está no mercado hoje, vai me atender. Então, eu tenho que também adaptar a minha realidade. Sim. Mas é sempre estar antenado a essas questões, né? Por exemplo, a gente, para iniciar, lá em 2020, a gente começou com um sistema, assim, online, 100% online, e que tinha um custo, assim, pequeno, porque meu medo de investir era muito grande naquela época. Né? Mas o que foi acontecendo? Ele já não foi mais me atendendo, né? Principalmente como ele era 100% online, eu tendo vendedores fora da área, por exemplo, de cobertura, eu tinha essa dificuldade de receber o pedido em tempo, né? Em tempo real. Então, isso já era um problema para mim. Outra questão era, caiu a internet, eu não conseguia cadastrar nada. Né? Então, ele tinha muitas limitações. Eu tive que investir num software mais atualizado. Né? E eu estou atualizando até hoje, na verdade. Então, eu tive que abrir mão, falar assim, olha, isso eu não vou poder economizar, porque isso aqui é a ferramenta que vai girar o nosso negócio. Então, a gente vai ter que pegar um de ponta. Então, eu fui, né, eu fui atrás, fui buscar. É muito importante a gente também estar antenado a isso, né? Tá buscando atualizações no mercado, indo atrás. Além de você operar, você tem que estar fora da caixinha também para poder estar absorvendo o que o mercado tem a oferecer. E hoje a gente tem realmente um sistema que atende e que está sempre nos oferecendo também atualizações interessantes. Né? Hoje já com e-commerce também, colocando o e-commerce funcionando juntamente com o próprio sistema. Então, é isso. A gente está buscando atualizar sempre, aproveitando o que a tecnologia tem para nos oferecer e adaptando a nossa realidade. Sim. Como você falou de adaptação, fala um pouco para a gente de quais habilidades você considera importante para quem quer realmente empreender, para quem quer gerir realmente o negócio. A adaptação, mas quais habilidades você acha que seria importante? Nossa, eu acho que primeiramente a gente sempre está se capacitando. A gente nunca está pronto, né? Então, assim, você entender isso, ter humildade para a gente entender que a gente precisa estar se atualizando, buscando realmente conhecimento, não só para você, mas para todos que estão ali inseridos na sua equipe, né? Enxergando isso, tendo um bom relacionamento, né? Interno e externo, relacionamento com o mercado, com seus fornecedores, com seus clientes, né? Por mais que a gente fale em tecnologia, o que a gente chama, né, de soft skills, ela tem que estar presente na vida da gente. Né? E isso faz a diferença. Conhecimento técnico, a gente vai em busca. Né? Hoje a gente tem as ferramentas online que nos ajudam. Às vezes a gente não tem a disponibilidade, a gente pode estar buscando online, mas a relação com o ser humano, ela tem que existir. Então, hoje eu priorizo muito isso. Eu vejo que o gestor
tem que tomar até um certo cuidado, porque a gente está com ferramentas, né, de IA a todo vapor, que pode nos ajudar, pode nos facilitar, mas a gente tem que entender que a gente trabalha com pessoas. Sim. Né? E isso é muito importante. Tem um Lado lado humano humano. que ele não pode deixar de existir. Então, acho que isso eu prezo e o que eu posso estar aconselhando, né, para quem está chegando, além dessa capacitação toda, você entender que tem pessoas ao seu lado e ninguém faz nada sozinho. Né? A gente precisa Sim. realmente de uma equipe para poder estar gerindo tudo. Sim, é verdade. E como você consegue conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Que Já existe que assim, só no né? profissional Só tem no muitos profissional. lados. Exatamente. Na verdade, a gente tentar entender também, até um assunto interessante, né, falando de pessoal e profissional, é a gente entender que a gente não consegue fazer tudo, igual eu tinha falado antes. Sim. Delegar é importante. Então, muitas das vezes eu estou aqui, mas eu sei que tem pessoas que estão fazendo aquilo que não vai ser igual a mim, né? Mas vai ser de uma forma que vai gerar resultado. E isso é importante a gente aprender, né? Aprender com a diversidade das pessoas e que elas têm potencial também para entregar. Então, é a Sim. gente confiar na equipe que a gente está para poder equilibrar isso e ter tempo também para a nossa família, Sim. para a saúde mental, né? Para você fazer uma atividade. Então, a gente não consegue, na verdade, pensar direito, tomar decisões, se a gente também não conseguir equilibrar vida pessoal, Sim. né? E assim, é fácil? Não, É. não é fácil. Saber distribuir, né? Problema profissional, Exatamente. problema em casa, para não Exatamente. misturar. E principalmente para você conseguir resultado. Sim, Porque se sim. também você é só pensar em trabalho e não conseguir equilibrar isso, daqui a pouco você vai adoecer. Né? Hoje a gente tem um índice de saúde mental preocupante. Sim. As pessoas estão adoecendo, né? Verdade. Porque muitas das vezes não conseguem equilibrar, é só trabalho. Então, isso também é um alarmante para a gente. A gente que é de uma geração, geração X aí, né? Que é detalhista e realmente veio para o trabalho, Sim. também tem que se conscientizar que a gente precisa equilibrar aí os pratos, senão daqui a pouco Verdade. você está jogando todos para cima. É aquela síndrome de, né, de Burnout que ainda fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, exatamente. E você já cometeu algum erro como gestora que gerou um grande aprendizado que te marcou? Você pode contar pra gente? Que gerou um grande aprendizado, ou um erro seu, ou um erro em algum momento do... Ai, gente, a gente sempre comete erros ou se não pensa que a gente poderia ter feito diferente, né, daquilo que fez. Eu acho que o questionamento faz parte do gestor. A gente acredita muitas das vezes, eu já confiei às vezes em quem não deveria, né? Eu já me precipitei às vezes numa decisão, eu já recontratei a pessoa que não deveria, promovi, me arrependi. Tem tanta coisa que a gente faz, não adianta a gente... Mas é aquilo, é um aprendizado, Sim. realmente, né? Eu acho que se também se fala assim, não, nunca errei. Eu acho que não existe. Todo mundo... Não é que você erre, é que você né, tome atitude, principalmente quem tem que tomar decisão. Sim, A gente sim. nunca tem a certeza que a gente vai acertar, mas a gente precisa tomar decisão. E a gente, muitas das vezes, não tem tempo também para ficar analisando muito. Muitas das coisas têm que ser Verdade. agora. Ou você decide ou ninguém vai decidir por você. Sim. Né? Aí, se vai ter um arrependimento, poderia ter feito diferente, vai ser uma análise pós. Né? Então, já Sim. tiveram várias questões aí que, com certeza, talvez até com a cabeça que eu tenho hoje, isso é legal também, né? O amadurecimento, o tempo que você tem no negócio faz você tomar decisões mais assertivas. Mas o tombo, os erros, eles são necessários para esse crescimento. Não tem outro jeito. É verdade. E aprender com o erro é melhor ainda, né? Porque... E com certeza, não deveria. É. Mas nós somos seres humanos, né? Verdade. Então, assim, a gente vai errar e o importante é a gente ter a humildade de analisar aquilo e falar, pô, né, poderia ter sido diferente, poderia ter acertado. E, assim, não errar Sim, da mesma forma lá na Isso, frente. exatamente. Acho que isso que é o importante. cometer o erro, não repetir, Isso aí. levar um né? aprendizado e não Levar um cometer aprendizado. Interessante. Interessante, sim. E com relação às... Peraí, só um segundinho.
Como que você lida com a gestão de conflitos dentro da sua organização? Em algum momento até com os próprios funcionários ou em relação à tomada de decisões, aquele momento de ter que tomar uma decisão muito rápida, isso gera um conflito quando você não tem que tomar a decisão sozinho, sim com outra pessoa. Eu acho que, primeiramente, é você entender que conflitos, eles têm que existir, né? Eu acho que aonde também eu falo e todos concordam, isso me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que se a gente, por exemplo, se eu costumo fazer reuniões mensais com as minhas equipes, tanto aqui quanto na empresa, e se tudo que eu falo, ninguém questiona ou não coloca nada, eu falo, tem alguma coisa aí, né? Então, Sim. assim, eu costumo deixar a vontade de provocar justamente para a gente discutir, que nem sempre aquilo que eu estou Sim. pensando ou querendo tomar decisão sozinha, né? Já não acho saudável, porque a responsabilidade também são de todos. Eu costumo Sim. falar isso. Todo mundo aqui faz parte do mesmo time, né? O resultado não é meu, Sim. o resultado, né, é de uma equipe. Então, eu preciso dessa discussão, né? Desse diálogo, Sim. de repente, de me contrariar, até para eu conseguir reavaliar uma tomada de decisão. Então, acho que, assim, a gente enxergar a gestão de conflitos como algo negativo na empresa, acendo uma luz vermelha aí. Sim. Às vezes a opinião do outro é uma chave que vira ali, que pode Exatamente. melhorar Agora, alguma você tem que estar, coisa. além de aberto a isso, você Sim. tem que entender que faz parte, né? Porque se você Com não estiver certeza. preparado para um funcionário seu dizer assim, eu não concordo, ou eu não vejo isso como algo assertivo, né? E aí você levar aquilo ao pé da letra é complicado. Então, você também, o gestor tem que estar preparado para Sim. ter pessoas. Eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar com pessoas mais inteligentes e mais capacitadas. Uhum. Porque principalmente em diferentes áreas. Né? Porque eu não vou saber tudo do financeiro, mas eu preciso de alguém ali que saiba mais do que eu do financeiro. Sim. Porque aí ele vai levantar realmente uma discussão sobre determinada coisa que eu quero tomar atitude. Então, Sim. acho que o gestor, se ele enxergar dessa forma, com certeza ele vai gerar resultados bons dentro da empresa dele. E saber Acredito, filtrar realmente também verdade. as opiniões que realmente são Exatamente. construtivas, que vão realmente Exatamente. gerar algum fruto, Algum né? fruto, Sim. ou se é realmente alguma questão interna ali, né? Mas, assim, graças a Deus, eu acho que a forma com que a gente vai trabalhando também vai trazendo pessoas boas, pessoas Sim. que estão ali enganjadas no projeto, né? Naquilo, no resultado. Sim. E aí a questão fica mais tranquila da gente discutir. Agora, o conflito vai existir. É. Quem não quer conflito É verdade. não busca uma empresa para Não seja gerir gestor. ou não seja gestor, porque vai existir. E parte. quais competências você acredita que serão mais exigidas dos gestores nos próximos anos? Uma coisa assim que você acha que, olhando no futuro, a gente deve focar naquilo? Ou não tem? É uma Levando em consideração a transformação preocupação, tecnológica. uma Isso. preocupação que eu tenho, até assim, buscando isso no mercado para mim hoje, são pessoas capacitadas, que consigam lidar, né, falando da minha área, de uma forma mais tecnológica realmente, né, que aproveitem as ferramentas de IA de uma forma mais responsável, Sim. né, e que possam agregar à minha empresa. Então, a gente já tem aí N ferramentas que estão no Sim. mercado. A gente só precisa entender mais, apurar para que o que ela vai servir para mim e utilizar. A gente não tem que ter medo delas, né? Então, acho Sim. que hoje o gestor que tiver mais antenado, né, a essas tecnologias que estão vindo, a questão de processos também, né? Hoje a gente tem aí várias ferramentas que estão substituindo até a questão, a mão de obra mesmo Sim. humana, né? Então, a gente está tendo que buscar isso. E adaptando, igual eu falei. Então, acho que quem tiver mais antenado é buscar isso no mercado, Sim. né? Se capacitar cada vez mais, porque tá dando um pouco de medo. Tá dando um pouco de medo, porque a coisa tá vindo Ela de uma tá vindo, maneira, é se a gente verdade. observar, né?
Vocês estiveram na palestra? Sim. Sim. Vocês viram Sim. os índices ali, né? O quanto que precisava emplacar uma determinada ferramenta, o quanto que está emplacando hoje. Sim. Né? Então, a coisa está acontecendo e as Muito pessoas já estão rápido. aderindo. Então, está muito rápido. Tá muito rápido. Então, essa velocidade é que a gente precisa enxergar cada vez mais e não ter medo. Ir para cima e aprender. E se não acompanhar, fica até um pouco para trás, né? Vai ficando Porque- obsoleto e vai Exatamente. sumindo do mercado. Sim. Então, assim, o que a gente já está vendo acontecer, daqui a um tempo vai ser muito mais rápido. Sim. Né? Então, assim, a gente realmente vão ver várias profissões, vários Diminuindo, negócios verdade. desaparecendo. Então, o que, que a gente está fazendo, na verdade? Eu estou numa luta tremenda aí para adaptar o meu negócio cada vez mais para o online. Não é Sim. fácil também, né? Não é fácil pegar um mix que a gente já tem aí de mais de 5 mil itens, jogar e gerenciar um por um. Hoje vocês Dentro do trabalham online. semi-presencial? Sim. A gente tem o presencial, que já está, vamos dizer, o semi-presencial, e estamos adaptando o e-commerce para o marketplace. Então, só que assim, a gente tem que pensar num todo. Eu Sim, preciso certeza. pensar nessa logística perfeita para acontecer. Ali eu tenho uma visibilidade muito maior do que eu faço hoje. Porque ali eu sou avaliado e eu estou trabalhando com um público totalmente diferente com o que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com o que a gente chama, né, de B2B, que é justamente só CNPJ. Na Marketplace eu vou estar com a cara ali para pessoa física. Sim. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? E o giro disso é totalmente diferente do meu giro no online, mas fisicamente ali, né? Sim. No PJ. Então, assim, essa mudança já está me assustando agora. Mas ela vai ter que acontecer. Até para aumentar Sim. o seu alcance. aumentar os seus Exatamente, resultados. né? Para eu expandir e Sim. para eu chegar aí no que o mercado está exigindo. O mercado está exigindo isso já há um bom tempo. Sim. Com certeza. Então, eu preciso tentar chegar. E É falando um desafio. Falando um pouquinho dessa parte de objetivos, como que você faz para definir as suas metas e os seus resultados para daqui a alguns anos? Você usa algum tipo de ferramenta? Tem algum tipo de projeto Sim. realmente estruturado? Como é que funciona? Sim, o meu sistema hoje, a gente tem o dashboard. Então, ele, na verdade, é que mostra para mim os números, esses indicadores, né, de vendas diárias, mensais, do que eu tenho aí a fechar, né, a negociar. Então, eu tenho que ir analisando ele dia a dia. Não posso deixar de analisar um momento, Sim. né? E ele vai me mostrar também, ele já me mostra o que eu tinha, se eu pensar hoje em maio do ano passado, né? Eu abro ele e verifico o que eu vendi lá no dia X de maio e o que eu estou vendendo hoje. Então, ele me dá um parâmetro também. Sim. De né? ganho, de perda. Exatamente. Você E tá até evoluindo. para eu mensurar o que eu quero daqui Sim. para frente. Sim. Né? Então, assim, até dezembro de 2025, o que a gente precisa vender, né? Qual o percentual que eu preciso vender a mais do que 2024? Para eu ir escalando, na verdade, né? Eu não quero descer. Então, eu fico me preocupando. E aí, eu fico analisando também, por que maio de 2024 está sendo melhor do que esse? O que eu tô fazendo? Né? O que eu Então, posso isso melhorar? me faz analisar Sim. também, né, o que está acontecendo, a questão política, isso tudo vai influenciando o dólar, Sim. né, as taxas, e por aí vai. A questão do externo, realmente, né? Você olhar também, olhar os seus Exatamente. resultados e tentar entender o que no externo te influencia e como que você pode Isso aí. ir manejando realmente. pra Exigência poder, de cliente, por exemplo, é uma coisa que eu tenho percebido muito e tenho buscado também, né? Porque primeiro a gente tenta, a gente vai sobrevivendo, né? A gente empreendedor, ele começa a sobreviver e tentar manter a empresa dele. Depois de um momento que você busca equilibrar as contas, você vai, na verdade, eu falo isso por mim, né? Isso não está em nenhum protocolo. Mas aí você tenta também assumir os seus valores dentro de uma empresa. Sim.
Então, eu sempre trabalhei muito buscando a questão da sustentabilidade, né? Sempre busquei fornecedores idôneos para a empresa. Só que, assim, vai chegando um tempo que você vai... A necessidade, tudo mais que você tem que gerenciar, você vai perdendo isso. Hoje, além da questão do e-commerce, eu tenho buscado muito trabalhar assim. Levantei todos os meus fornecedores. Quem realmente me interessa e tem os mesmos valores do que a minha empresa, Sim. do que meu esposo acredita, né? E dependendo, eu não vou mais trabalhar com ele, né? O que ele me oferece de produto que realmente tem um diferencial no mercado e para o meu cliente, né? Sim. Aí eu dou um exemplo, por exemplo, da Astra, que é um fornecedor nosso. A Astra trabalha com uma linha voltada para sustentabilidade, com produtos desenvolvido com fibras, né, de coco, na área de jardinagem. Então, eu falei assim, bom, eu quero conhecer essa linha. E aí, eu conheci a linha, né, e me interessei por ela. E aí, eu vou oferecer para o meu cliente, não é o produto em si, além dele, os valores que ele tem. Sim. Então, eu tenho buscado também fazer esse levantamento, trabalhar o cadastro desses fornecedores, desses parceiros, que aí se torna, né, um trabalho mais próximo, mais mesmo de parceria mesmo, Para poder né? até vender com segurança, né? De saber o que você Exatamente, está fazendo. exato. E para a gente poder oferecer e ter, assim, eu tenho a certificação, é algo Sim. realmente que a gente consegue explicar como funciona. Eu conheci como que é a produção desses itens, né, que eles trabalham, como que funciona, e eu consigo também valorizar isso no mercado para o meu cliente. Sim. Então, acho que também você entender o que te motiva e quais são os seus principais valores, Sim. além de você somente vender, faz toda a diferença dentro de um negócio. Sim, Né? com Você certeza. trabalha diferente e você faz com que a sua empresa seja reconhecida e busque uma imagem no mercado diferenciada. Ter Sim. valores, né? Isso, Exatamente, valores. né? Porque às vezes a gente está tão focado em números, em venda, e a gente esquece ali, né? Mas pô, no que eu acredito realmente, né? No que eu quero fazer diferença? Sim. Né? Qual A é o gente tem que propósito do deixar, que eu exatamente, a gente faço? tem que deixar alguma coisa, né? Então, aí eu me reconectei, na verdade, com aquilo que eu acredito, Sim. com os meus estudos também. Meu mestrado foi voltado para essa linha de materiais. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, que é minucioso, é um trabalho, né, que você mesmo tem que fazer, o gestor tem que fazer, Sim. mas que você vai colhendo frutos, que não é a curto prazo, mas você vê que vai valendo a pena, né? Até de uma autoanálise mesmo, né? Sim. Nesse momento. Exatamente. Mais do Aí que a empresa, você se autoanalisa. ressignifica a sua empresa, Sim. né? Você traz ali, coloca o pé no chão e fala, não, eu quero trabalhar assim. E aí você começa a levantar o seu cliente também e a personalizar. Eu quero trabalhar com esse público. Sim. Né? Não que não seja importante os outros, mas porque ele faz sentido para Segmentar, você. realmente. Exatamente. Faz sentido para você. E aí você vai conseguir, mas aí seu faturamento cai. Não. Né? Se você fizer um bom trabalho, muitas das vezes aí você vai conseguir oferecer mais. Sim, sim, Mais com do seu certeza. tempo, mais do seu conhecimento para ele, ele vai comprar mais com você. E às Sim. vezes até se você escolhendo aquele cliente adequado para aquele produto adequado, ter relacionamento com a sua empresa, Exatamente. ele mesmo já vai te indicar para outras Pessoas. pessoas Isso que ele aí. conhece, Sim, outras todo trabalho de empresas. excelência. Isso E aí. o Isso, trabalho vai se expandindo, isso né? na verdade, é algo que impacta, né? A questão do meio ambiente, ela está aí mostrando para a gente a todo momento. Sim. Né? O quanto é necessário que a gente repense essas questões. E aí, se eu vejo uma oportunidade dentro do meu negócio para levantar essa temática, né? E poder oferecer para o meu cliente, por que não? Sim. Né? Com certeza. Primeira coisa que você pensa assim, o cliente não vai querer, mas vai ser mais caro, mas aí você começa a entender mais, e se você, aí é o que eu falei, você não vende o produto, você vende o Vende o valor valor. dele. Com certeza. É verdade. Então é isso, gente.